Bom dia, irmãos. Eu queria deixar uma palavra de esperança na nossa devocional. Como sempre temos feito, nós temos iniciado o dia em oração e aprendizado da palavra de Deus e passado também para os irmãos aquilo que a gente tem aprendido. Esse texto aqui foi o texto da mensagem do último domingo na nossa igreja, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3 vai dizer: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Muito bem, eu li apenas uma parte do texto que foi lido no domingo, né? Nós não temos aqui o tempo que temos no culto, por exemplo, para trazer uma mensagem. Mas eu gostaria de deixar esse texto, essa palavra, como uma palavra de esperança para nós. Pedro está escrevendo para os crentes que estavam dispersos por várias cidades, várias regiões, tinham sido perseguidos, expulsos por conta da sua fé. E esses crentes, com toda certeza, estariam passando por momentos difíceis, de preocupação, de perseguição, de lutas. E essa carta chega nas mãos dessas igrejas, desses crentes, desses primeiros cristãos espalhados ali pela Ásia, como um bálsamo, trazendo para eles uma palavra de esperança. Pedro inicia dizendo que Deus é bendito, ou seja, bendizer o nome de Deus, aquele que havia separado aquele povo. E mesmo em meio às lutas e dificuldades, o nome de Deus deve ser glorificado. Ele vai falar que esse Deus regenerou, deu nova vida, e essa nova vida, uma viva esperança. Poderia parecer muito contraditório, né? Aquelas pessoas abraçarem o caminho do ensino de Jesus e por conta disso passarem a sofrer, perder o emprego, até mesmo perder a vida, ser expulso de suas casas. Que tipo de vida nova seria essa, né? E Pedro vai dizer que ele nos dá uma viva esperança, esse Deus nos dá uma viva esperança. Crer em Jesus, crer na salvação pela misericórdia do nosso Deus, não é uma promessa vazia, não é um futuro incerto, mas é uma esperança viva que é abalizada, que é ratificada pela ressurreição de Jesus. Jesus havia no seu ministério ressuscitado algumas pessoas, mas essas pessoas depois de um tempo vieram a morrer novamente. Jesus ressuscitou depois de 3 dias e está vivo, e estava vivo à época que Pedro escreve a carta, está vivo hoje. É isso que sustenta essa viva esperança de vida eterna para nós também. Ele vai falar aqui dessa herança incorruptível, a salvação, o cuidado de Deus é uma herança que recebemos, que não se corrompe, não se estraga, não tem mancha, não murcha, como diz o texto, está reservada, está preparada, está garantida para cada um de nós. No entanto, isso poderia parecer muito sem solidez, poderia parecer muito fantasioso, mas ele vai dizer aqui no versículo 5, nós somos guardados por Deus. Aquelas pessoas que estavam ali sofrendo por conta da sua fé, ele vai dizer, vocês são guardados pelo poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, e nisso confiamos. Apesar das lutas que nós vivemos, apesar talvez da perseguição que possa acontecer, ainda que em grau menor do que havia acontecido com os crentes do tempo de Pedro, temos essa certeza, Deus nos guarda.
E o que nos leva a crer isso é fé. Ele vai falar sobre isso. Fé nessa salvação que nos aguarda. E o resultado disso, no versículo 6, ele vai falar: nisso exultais no tempo presente, apesar das tribulações de um breve tempo, ele vai falar aqui. A luta, a dificuldade, a perseguição, a aflição tinha um tempo definido para acontecer e trazia tristeza, trazia preocupação, mas aquilo tinha um tempo determinado. Que isso também traga para nós conforto. O conforto de saber que pela misericórdia nós somos guardados, salvos por Deus. Pelo seu poder nós temos uma esperança viva, não é frustrada. Deus não nos promete benesses. Deus não nos promete uma vida apenas confortável aqui por conta de aceitarmos Jesus como seu Salvador. Ao contrário, Pedro está sendo realista. Pedro não está negando as tristezas e provações, mas ele diz: permaneçam firmes, confiem nesse poder, tenham essa esperança viva. Que essa palavra seja para os nossos corações também um bálsamo, como foi para o coração daquela igreja naquela época. Nós cremos num Deus que salva, que cuida, e que apesar das aflições que passamos, que muitas vezes entristecem o nosso coração, está presente e nos garante vida eterna. Que isso conforte, que isso fortaleça nossa fé nesses dias. Deus te abençoe, tenha certeza disso. Pedro aqui escreveu aos eleitos, como diz o versículo 1. Deus separou você, Deus garante a sua salvação e Deus cuida de você nesses dias difíceis que temos vivido. Deus te abençoe e guarde. Um ótimo dia em nome de Jesus.